E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura dessa obra-prima aqui, que se chama A Morte do Pai. O livro um da Sextologia, é assim que fala? É uma saga de 6 livros, chamado Minha Luta, do escritor norueguês Karl Ove Knausgaard. Então esse é o livro um e já é um catatal, e tem mais 5 pela frente. Esse é um livro que eu tinha começado a ler há uns 2 anos atrás, por alguma razão eu tinha parado, mesmo estando gostando de ler naquele momento. Eu não sei por que eu parei, e uma das minhas metas de leitura de 2025 era retomar essa série, ou seja, era começar a ler novamente o livro. Eu comecei do começo, né, porque eu não lembrava muita coisa, e terminei o livro assim em alguns dias, porque o livro de fato ele é fenomenal. É um livro que causou certo furor aí no mercado editorial mundial, um livro que foi best-seller e que trouxe inclusive alguns problemas legais e familiares para o autor, porque aqui ele coloca o seu próprio nome, é uma autoficção, mas ele coloca o seu próprio nome, ele coloca o nome das pessoas reais, e isso causou enormes divergências na família. E como o título já diz, é um livro que trata da morte do pai do autor. Ele expõe momentos íntimos com uma honestidade brutal. O livro é muito bom, o livro é muito forte e muito direto em muitos momentos, apesar das digressões também. Ele tem momentos incríveis. Mas antes de saber um pouquinho mais da história, eu vou pedir para você me ajudar um pouquinho aqui no canal, como eu peço sempre. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, já dê o like aí para o algoritmo entender que você gostou do vídeo, né? Ou dá um dislike, não tem problema, mas dá um like ou um dislike, tanto faz. Veja o vídeo até o final, veja as nossas playlists, veja outros vídeos e também compartilhe com os amigos. Quanto mais engajamento, melhor para o canal, porque o YouTube entende que o canal é relevante de alguma maneira. Então tudo gira aqui com a morte do pai. O livro ele abre falando sobre a morte, sobre a estranheza e a normalidade da morte, falando como as coisas reagem em relação à morte, como as pessoas reagem e continuam a vida em relação à morte. E depois desse início bastante até lírico e filosófico, ele vai mergulhar então na relação dele com o pai, sobretudo na infância e na adolescência, de como uma relação muito complexa dele com o pai. O pai, inclusive, em alguns momentos, quase que dá a entender que o despreza. É uma relação bastante fria, que não acontece com a mãe. A relação com a mãe é mais próxima, a relação com o irmão é bastante afetiva, mas com o pai é um sujeito bastante estranho. E é claro, não é focado só na morte do pai. Quando ele revisita a relação com o pai, ele também vai falar sobre os estudos, sobre os interesses dele. Ele é alguém que gosta de jogar futebol na escola, ele se interessa por literatura desde muito jovem, ele vai para festas, ele mostra que muitas vezes, da maneira como ele tenta enganar os pais, né, que ele bebeu pelas primeiras vezes nessa relação com o álcool. Todo jovem passa por isso, ou pelo menos a maior parte dos jovens passa por isso. A descoberta sexual, os primeiros interesses amorosos, etc. Então, assim, ele foca aí, ele é quase, esse livro um, ele é quase que, em um momento dele, ele é quase que um romance de formação. Mas o livro ele não se atém a essa categoria do Bildungsroman. Ele vai além, porque depois há um corte e o autor ele vai, então, já na vida adulta falar do relacionamento dele. Ele é casado, ele já é um autor, que não é autor de sucesso, mas já tem um livro que está para sair, para ser publicado, né? Ele mora em outra cidade com essa esposa e de repente ele recebe a notícia de que o pai faleceu. Ele acha que essa notícia, sempre achou que essa notícia não fosse deixá-lo sensível, mas ao contrário, ele fica bastante sensível e bastante emocionado com a morte do pai. Para o coração, a vida é simples. Ele bate enquanto puder. E então para. Cedo ou tarde, mais dia menos dia, cessa aquele movimento repetitivo e involuntário, e o sangue começa a escorrer para o ponto mais inferior do corpo, onde se acumula numa pequena poça, visível do exterior como uma área escura e flácida, numa pele cada vez mais pálida. Tudo isso enquanto a temperatura cai. As juntas enrijecem e as entranhas se esvaem. Essas transformações das primeiras horas se dão lentamente e com tal constância que há um quê de ritualístico nelas, como se a vida capitulasse diante de regras determinadas, um tipo de gentleman's agreement que os representantes da morte respeitam enquanto aguardam a vida se retirar de cena para então invadirem um novo território. Por outro lado, é um processo inexorável. Bactérias, um exército delas,
começam a se alastrar pelo interior do corpo sem que nada possa detê-las. Houvessem tentado apenas algumas horas antes e teriam enfrentado uma resistência cerrada. Mas agora tudo em volta está calmo e elas avançam pelas profundezas escuras e úmidas. Chegam aos canais de Havers, às glândulas de Lieberkühn, às ilhotas de Langerhans. Chegam à cápsula de Bowman nos rins, à coluna de Clark na medula, à substância escura no mesencéfalo. E chega ao coração. Ele continua intacto, mas se recusa a pulsar, atividade para a qual toda a sua estrutura foi construída. É um cenário desolador e estranho, como uma fábrica que trabalhadores tivessem sido obrigados a evacuar às pressas, os veículos parados a projetar a luz amarela dos faróis na escuridão da floresta, os galpões abandonados, os vagões carregados sobre os trilhos, um atrás do outro, estacionados na encosta da montanha. Vocês percebem que o enredo ele é mais ou menos simples até, não há grandes reviravoltas, mas o estilo da escrita do Knausgaard é absurdamente sensacional. É quase hipnótico, você não consegue descolar do livro, embora haja muitas, mas muitas digressões. Inclusive eu acho que isso que faz com que o livro seja maravilhoso, porque ele está vindo falando de uma coisa, ele faz uma pausa para falar de outra coisa, ele passa mais umas 4, 5 páginas falando daquilo, para depois voltar. Eu acho também que é isso que dá uma dinamicidade, porque ele está falando de coisas aparentemente banais e ele interrompe para fazer reflexões profundas, filosóficas sobre as coisas. E ele disseca as memórias dele como se fosse algo muito clínico, assim, como se você estivesse dissecando um animal num laboratório. É quase que ele se transformasse assim, a banalidade em algo literário, a coisa do dia a dia em arte, sabe? E vai chegar um momento do livro, isso não é um grande spoiler, tá? Em que ele tem que lidar com aquilo. Ele e o irmão, então, vão para a cidade onde o pai morava, o pai que já era separado da mãe, né? E eles vão encontrar, então, uma degradação de vida dessa pessoa. A casa onde ele estava morando com a mãe dele, ou seja, a avó do Callover, e de como eles chegaram num nível de dignidade humana tão baixo. Um lugar cheio de lixo, que era quase impossível imaginar que as pessoas viviam aqui. E aí ele e o irmão vão ter que entrar na casa, vão ter que limpar a casa, vão ter que revisitar os cômodos, pegar elementos, pegar objetos, roupas e outras coisas do pai, ter que cuidar da avó que não está muito bem da cabeça e cuidar de todo o processo do funeral. Aqui no Brasil, em geral, a gente faz esse processo ritualístico muito rápido, né? Muito logo após a morte. Em alguns países do hemisfério norte, a coisa demora um pouco mais, né? E aqui, pelo que eu entendi, demora até mais de uma semana para que tudo vá se ajeitando, para que tudo aconteça, né? Mas você imagina, então, você perpetuando aquele luto e você ter que revisitar as coisas. Alguém que não gostava do pai e que sentia que o pai o desprezava, de repente se sente emocionado com a perda do pai. É um mix de sentimentos muito grandes que esse personagem vive, por isso essa crueza que ele apresenta é um dos grandes pontos do livro. E eu fiquei encantado, eu achei sensacional, eu achei uma das melhores coisas que eu já li, publicadas, né, escritas e publicadas nesse século XXI. E, gente, só de pensar que tem mais 5 livros dele, né, então eu quero muito ler os outros. O livro 2 ele está esgotado, eu vou tentar achar em algum sebo, Shopee, essas coisas todas. E ele já está publicando uma outra saga, né, é uma tetralogia, aí, se eu não me engano, das estações. Ele já publicou acho que 2, outono e primavera, se eu não me engano. E também ele tem um livro que é um catatal chamado Estrela da Manhã, que não tem relação com as outras sagas, nem com essa de 6, nem com a outra com 4 livros. Enfim, eu gosto muito de autoficções, vocês sabem disso, né? Eu falo muito sobre isso aqui. Eu acho que é um grande gênero romanesco, é uma grande variante do romance. Acho talvez a mais importante aí dos últimos 30 ou 40 anos. Então por isso que eu leio e gostei muito e indico para todo mundo A Morte do Pai. Se você já leu essa saga, se você já leu K.O. Knausgaard, escreva aqui nos comentários. E se você quiser aprofundar mais a sua relação com a Acrópole, considere se tornar membro. Aqui no botão Seja Membro, embaixo do vídeo, você vai ver os valores, as categorias diferentes e os benefícios que você vai ter se apoiar a Acrópole. Essa é uma maneira que eu encontrei para continuar sobrevivendo e fazendo vídeos aqui na plataforma. E no mais, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!